Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Gaúcho de Erval Grande, radicado no Paraná desde a infância, ele é graduado em Educação Física pela UniOeste, tem mestrado e doutorado pela Unicamp, foi árbitro de futebol da FIFA e secretário estadual de esportes. Cumprindo o seu segundo mandato no Congresso Nacional, o deputado federal Evandro Roman é o meu convidado deste sábado no Jogo Aberto. Boa noite, Roman, obrigado por ter aceitado o meu convite e estar voltando hoje aqui ao Jogo Aberto, aos estúdios da TV Trovada, depois de um longo período em que não conversávamos, né? E boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a você, Caio, boa noite a todos de casa que estão nos assistindo. É um prazer ter retornado depois de um bom tempo e hoje à frente aí no comando de um partido. Vamos começar por esse assunto, pelo Patriota, o seu novo partido que você está organizando aqui no Paraná na condição de presidente estadual. É um partido que tem uma posição bem clara no espectro ideológico da política brasileira, né? É de direita, conservador, cristão, esse é o perfil. Esse é o perfil. O Patriota é um partido que surgiu com essa base de direita, é um partido que surgiu com essa estrutura realmente do conservadorismo que nós buscamos e é onde eu me identifico. Eu fui criado em um berço conservador, onde os princípios familiares lute pelo dia, não é um dia ganho em momento algum e o Estado não tem obrigação contigo, você é que tem que buscar realmente fazer, chegar ao final do dia e ter o seu dia ganho. Então é um princípio que eu me adaptei muito ao Patriota, tenho uma gratidão enorme ao PSD, que é o partido que eu estava, mas era um partido com uma linha mais de centro e deixei só grandes amigos em todos os setores, seja no município, no estado, no governo federal, mas a minha identidade é mais com um partido de direita, com um partido realmente que tem princípios cristãos e do conservadorismo. Agora, é o partido também que por duas vezes quase foi do presidente Bolsonaro, né? Olha, antes da eleição de 2018, ele quase ingressou no partido e agora, recentemente, você chegou até a fazer uma visita e formulou o convite. Você, enfim, a bancada do partido. De tanto que o partido, que é o PEN, antigo PEN 51, né? Quem mudou o nome, isso quem me disse, foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele falou, quem deu o nome de Patriota fui eu. Eu, numa conversa que ele falando, né, com o presidente Adilson Barroso, ele disse, olha, vamos mudar, o princípio tem que ser um partido patriota. Então, quem deu o nome de patriota foi ele. E nós tivemos, sim, essa conversa com a possibilidade, com ele também, com o Eduardo Bolsonaro, para que eles pudessem vir ao patriota. Quando ele estava saindo do PSL. Então, tivemos, sim, essa conversa, mas a decisão... Mas vocês estão fechados com o governo, lá no Congresso? Fechado, não. Nós somos base do governo. Eu sempre costumo... São 9 deputados federais. Isso. Hoje. Nós costumamos até dizer assim, eu costumo até dizer assim, eu concordo com 75%, 80% do que o presidente Bolsonaro tem, a economia está reagindo, o processo todo, mas eu também tenho o direito de pensar, né, Caio? Sim. Eu tenho o direito de pensar e não concordar com algumas ações. Porém, 75%, 80%, sim. Agora, as votações, o acompanhamento, é esse Brasil que nós queremos. Não dá para esperar a perfeição também de ninguém, né? Não. Agora, e não é também, a busca não é de um presidente politicamente correto. A busca é no presidente que tenha pulso, que enfrente as grandes corporações, que é o princípio que está fazendo, e que faça o Brasil crescer. E o Bolsonaro está fazendo. Roman, antes de deixar o PSD motivado por divergências com lideranças da sigla em Cascavel, você antecipou essa decisão ao governador Ratinho Júnior. Como foi essa conversa? Perfeito. As divergências em Cascavel, eu só tenho grandes amigos, conforme eu sempre falo. As divergências que eu tive e tenho hoje dentro do PSD é em relação à questão de espaço. Ponto. Agora, somos amigos e nos damos muito bem. Com o governador Ratinho Júnior, nós buscamos essa construção desde que eu conseguia a sigla do Patriota. Nós construímos a nossa saída do PSD. Então, eu não dei um passo sequer sem que eu dialogasse com o governador, sem que ele entendesse os meus objetivos e a sensibilidade do governador Ratinho Júnior, que também, por algumas vezes, ele já esteve no PPS, ele já esteve no PSB, ele já esteve no PSC. Ele sabe que em alguns momentos você precisa voar e para voar você precisa de um espaço onde você realmente seja acolhido. E ele tem esse entendimento. Então, me acolheu muito bem dentro desse propósito, desde que nós construíssemos juntos e dessa forma... E esse respeito também você evidentemente deve ao governador também, né? Essa explicação, porque você é na condição de suplente, né? A sua permanência na Câmara dos Deputados também depende do governador, né? Dele manter lá no secretariado o deputado federal
Ney Prevot, que é o titular do cargo, né? Isso. E depende do Ney também, depende não do vir Ney, ser candidato a prefeito em Curitiba e se eleger. Perfeito. Eu até digo assim, hoje eu não tenho um mandato. Eu estou exercendo uma função bem aberta no favor do governador. Porque por uma deferência. Justamente, o governador optou em trazer dois deputados para a sua base, um é o secretário de Família, Justiça e Trabalho, que é o deputado Ney Prevot, o outro é o deputado Sandro Alex, que é o de infraestrutura e logística. Você é o primeiro suplente. Eu sou o primeiro suplente. Então, o governador teve um gesto na necessidade que teve de trazer esses dois secretários e acabou me convidando, quer dizer, naturalmente eu assumindo. Então, é isso que a sociedade tem que entender. O deputado Evandro Roman, que exerce a função hoje, ele não tem um mandato. Ele tem, sim, uma função que ele está lá enquanto o governador Ratinho Júnior quiser. Mais dois assuntos sobre o seu novo Partido Patriota. Tão logo você mudou de sigla, pelo menos dois suplentes do PSD entraram com pedido de cassação do seu mandato em função dessa troca, né, de partido, que a legislação parece prever a perda do mandato. Então, a primeira pergunta rapidinha, como é que estão esses processos, em que pé estão essas ações? E se o Patriota, nesse seu planejamento no Estado, pretende lançar candidatos a prefeito nos principais municípios, qual vai ser a conduta? Até porque vamos lembrar que nas eleições municipais agora já não tem mais coligação. Claro. Então, o partido que almejar fazer Câmara de Vereadores vai ter que ter um puxador de voto, claro, né, um candidato a prefeito. Primeiramente, eu acho o princípio de um homem público é separar as questões pessoais das questões partidárias ou políticas. E eu procurei sempre separar, por exemplo, os três deputados que entraram solicitando a suplência da suplência, né? Usando numa linha dessa, que é o deputado Reino de Stephanie Júnior, de Mararruda, do Takayama, são meus amigos. Eu digo assim, eles não estão contra o Evandro Roman, eles estão favoráveis a eles. Estão buscando aquilo que eles alegam o seu direito. Então, se eu entro com um processo contra o deputado ou o deputado Boca Aberta, em relação ao entendimento que eu tenho jurídico, como que eu vou analisar e não vou ver com os mesmos olhos que eles estão entrando contra mim. Então, para mim, é muito tranquilo. São meus amigos, repito, são meus amigos. Você administra bem esse conflito. Totalmente. E tem outra. Quando eu assumi esse risco, eu assumi um risco calculado. E eu posso pagar o preço por isso, mas não somos mais crianças de tomar decisões irresponsáveis. Então, eu estou tão preparado para ter sucesso nisso, como também para não ter. Então, eu digo assim, um princípio que eu tenho hoje na política são duas possibilidades, é triunfar ou morrer. Então, é uma linha muito franca, muito direta, sem irresponsabilidade, mas com coragem. Sobre a questão do Patriota na campanha das eleições municipais. O projeto é lançar candidato a prefeito nos municípios. Qual será essa articulação? Como é que será esse plano? Olha, dos 12 principais municípios do estado... É que o partido tem essa questão de estar se organizando ainda, né? Então não vai ter condições de estar presente e lançar candidatos em todos. Dos 12 partidos, vamos pegar a região oeste. Dos 12 municípios maiores. Perdão, dos 12 maiores municípios no estado. Nós vamos ter candidatos hoje, vamos lá, em Foz do Iguaçu nós vamos ter em Cascavel, nós vamos ter em Toledo, nós teremos em Ponta Grossa, nós vamos ter em Castro, nós vamos ter em Guarapuava e assim vai. Quer dizer, eu digo que nós vamos ter aqui, pelo menos assim, a eleição, o nosso cálculo é ficar entre 8 a 10 prefeitos eleitos em municípios estratégicos do estado do Paraná. Mas tudo isso dialogado diretamente e discutido com o governador. Então, onde houver alguma ação que pode haver algo assim um pouco mais ríspido, é dialogado. Porém, muito bem discutido e marcando posição do Partido Patriota. Roman, resolvida a Previdência, entram agora na pauta do Congresso mais duas reformas fundamentais para que o país siga ajustando as contas públicas e consolidando o crescimento econômico, que é a tributária e a administrativa. Dá para fazer ambas em ano de eleições, considerando que a tributária vai acabar atingindo interesses de estados e municípios, né, no ano eleitoral, e a administrativa é diretamente ligada aos servidores públicos, né, a estabilidade, carreira, etc. e tal. Você acha que não é um ano muito contaminado? É um ano complicado, porém eu acho que é possível, até porque o Brasil precisa destas duas. Eu coloco numa escala, a prioridade é a tributária. Temos dois projetos andando,
que é um projeto do deputado Baleia Rossi, que é o líder do MDB lá. Nós temos do Raul, que é paranaense. O do Raul está no Senado, Está no Senado, mas há um entendimento, e foi pilotado pelo ministro Paulo Guedes, de chegar a um ponto. Eu acho que vai ficar em torno aí de 30% do que é do deputado Raul e 70% do que é do deputado Baleia. Mas a pergunta que você me fez é a pergunta se é possível. Eu acho que nós vamos, assim, votar até junho, até o recesso, meados de julho, a tributária, e dar início ao processo e votar até o final do ano a administrativa, que aí após as eleições o ambiente vai ser um pouco menos e que está se encaminhando para o relator ser o deputado Ricardo Barros. Então, essa ação nós necessitamos. Por quê? Porque inflou. Né? Eu acho que a máquina pública inflou, nós não podemos colocar na conta do servidor Vamos público. lembrar também que não atinge os atuais servidores públicos, né? Vai ser para quem entrar no serviço público daqui para frente essas mudanças. Havia duas interpretações. O ministro Paulo Guedes queria que isso atingisse. Começasse a valer. Mas ele não queria ter aí o ônus de colocar no projeto que vem do governo. Então, e o presidente Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre do Senado disseram, não, se o governo colocar, tudo bem. Daí todo mundo se desgasta junto. Porque vamos entrar numa linha bem racional. Algumas pessoas optaram pela carreira pública e renunciaram a outras situações. Então, vamos pegar o exemplo do que eu fiz durante muito tempo, o futebol. Você não pode mudar as regras do jogo aos 30 minutos do segundo tempo. Você tem que terminar pelo menos aquele jogo. Então, não é justo com o servidor que se programou, que se organizou, abriu mão de outras situações, prestou um concurso. Eu acho que não é justo. Então, que vale de quem entra daqui para frente. Agora, alguns ajustes têm que ser feitos, porque a máquina não suporta mais. Sim. Só que temos que lembrar, dos servidores públicos que têm que ser atingidos com isso, eu diria que é no máximo 10% de toda a estrutura. 90% não tem esses salários exorbitantes, astronômicos, né, que se diz muitas vezes na mídia. Que provocam aí toda essa situação Justamente. de desequilíbrio fiscal dos governos. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos, voltando também a este assunto mais um pouco e entrando em outros temas também de interesse do telespectador. Até já.